Minimalismo digital. Tu já ouviu falar? Se hoje tu utiliza o digital tanto para criação de conteúdo quanto para consumo de alguma forma, para consumir conteúdo, para aprender, eu imagino que sim, porque se tu tá aqui, tu já tá consumindo algum tipo de conteúdo, se tu é impactado pelo digital de alguma forma, eu tenho coisas importantes para te falar em relação a esse consumo. Então fica aqui que a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse tema em específico, esse conceito do minimalismo digital e também de onde e como eu descobri também esse termo e principalmente alguns tópicos abordados no livro Minimalismo Digital. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. E hoje a gente vai falar sobre minimalismo digital, mais especificamente sobre o livro Minimalismo Digital, do Cal Newport. Eu li esse livro esse ano, eu não lembro exatamente como eu cheguei até ele, mas eu imagino que foi em uma das buscas que eu andava fazendo sobre o consumo no digital, sobre esse posicionamento digital sem abrir mão da saúde mental. Eu li esse livro no PDF, gostei muito dele, apesar de ter algumas coisas que eu concordo e outras que eu não concordo tanto assim. Eu não quero trazer para vocês um resumo do livro, não vai ser esse o objetivo desse vídeo aqui. O objetivo do vídeo é trazer a minha perspectiva a partir do que eu li do livro, os pontos que mais me chamaram a atenção, uma resenha, algo que eu possa resumir com as minhas palavras o que eu vi no livro e também trazer para vocês a minha perspectiva de alguma forma. No livro ele fala sobre como a gente pode utilizar o digital sem se deixar ser utilizado de forma frenética. Ou seja, sem que tenha um impacto tão grande na nossa saúde mental a ponto da gente se deixar ser totalmente absorvido por esse movimento que são as redes sociais e que hoje estão aí à nossa disposição a um clique. Inicialmente, lendo o livro, eu tive a percepção de que ele trazia um olhar muito extremista para esse espaço no digital. Mas ele traz realmente algumas sugestões que são extremistas, como, por exemplo, excluir totalmente as redes sociais e sair desse meio. Mas no decorrer, ele também traz dessa importância da gente fazer o uso desse espaço, porque está à nossa disposição, e inclusive mais lá para o fim ele fala sobre como a gente também pode se tornar melhor, pessoas, seres humanos melhores com o uso da tecnologia. A gente pode utilizar para o nosso bem, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Ou seja, quando também eu decido procurar por um conteúdo que pode me impulsionar profissionalmente, pessoalmente, eu estou fazendo uso da tecnologia e das redes sociais para o meu bem. Então, o ponto central do minimalismo digital, na minha percepção e a partir da leitura que eu fiz desse livro, é que o ponto mesmo central é a consciência. Então, é a gente fazer um consumo, ter um consumo consciente de todas as ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição. Não só das redes sociais, mas das plataformas que a gente utiliza, de tudo que realmente está à nossa disposição. Nós fazemos interpretações de absolutamente tudo que está à nossa volta. Então, se eu não estou me sentindo muito bem e eu vou para aquele espaço no digital, eu vou fazer uma interpretação diferente da que eu faria se eu estivesse bem. E o bem, né, esse desenvolvimento, ou esse cuidar da nossa saúde mental, vai precisar acontecer no offline, que é muito o processo de introspecção e compreensão das nossas emoções. Então, nem sempre, e na maioria das vezes, não vai ser ali naquele espaço que eu vou buscar esse movimento de cuidar da minha saúde mental diretamente. Eu posso entrar ali e consumir um conteúdo que depois eu vou ficar pensando e que eu vou pensar e vou trabalhar em cima daquilo, daquele ponto, daquele aspecto, mas somente se eu estiver consciente para isso. A gente precisa mais do que nunca se conscientizar desses usos. Se conscientizar de como a gente faz esses usos. Eu sou muito a favor da gente vir para esse espaço para potencializar a nossa carreira. E inclusive durante essa leitura e mais lá para o final do livro, ele fala sobre, ele inclusive dá como uma dica isso dentro do livro, que é fazer o uso dessas redes sociais de maneira profissional. Porque as pessoas, segundo ele, que utilizam esse espaço de maneira profissional tendem a ter um consumo diferente das pessoas que utilizam só por utilizar. Porque elas consomem ali, elas entendem que aquele espaço é uma maneira de ampliar os negócios e a carreira.
Então o uso vai se tornar também mais consciente, ao contrário das pessoas que usam só para de fato consumir, só para de fato estar ali rodando o feed, só para passar tempo e às vezes até mesmo passar um tempo que a gente nem tem, a gente só tá procrastinando coisas que a gente deveria estar fazendo. É muito comum hoje a gente ver pessoas que excluem as redes sociais, e ele até fala sobre isso no livro, como uma forma de sugestão até mesmo, de, bom, dar um tempo daquela rede social, daquele espaço. E, inclusive, se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão encontrar vídeos de pessoas contando suas experiências depois de 1, 2 anos sem utilizar o Instagram, sem utilizar alguma rede social específica. E elas trazem muito disso em relação à comparação, em relação à saúde mental. E eu compreendo esse espaço, eu compreendo essa perspectiva dessas pessoas, ao mesmo tempo que eu fico pensando o quanto de oportunidades podem estar passando em branco. Porque se aquilo é um desafio para mim, bom, primeiramente eu preciso entender se eu estou pronta para lidar com aquele desafio naquele momento. Se eu não estou pronta para lidar, talvez uma estratégia vai ser desativar, vai ser excluir aquele aplicativo num primeiro momento e depois compreender como que eu posso lidar com aquilo. Depois eu posso aprender a lidar no sentido de, bom, o que aqui não me faz bem? É tomar essa consciência também desse uso. Bom, eu vou deletar isso, eu vou parar de consumir esse tipo de conteúdo, eu não vou seguir tal e tal pessoa, porque isso não me faz bem. E aí eu começo a fazer esse manejo consciente desse uso. E a perspectiva de trazer a carreira para o digital, de construir esse espaço de uma maneira profissional, também é muito útil. A gente tem um olhar diferente quando a gente está fazendo esse uso profissional, mas que também pode nos gerar comparação, no sentido de, bom, hoje tem muita gente da minha área se posicionando no digital, já tem muita gente fazendo isso, e aí eu fico olhando o que fulano, o que ciclano tá fazendo. E pensando em empreender no digital, essa também precisa ser uma tomada de consciência, no sentido de, eu tenho a minha trajetória, eu vou externalizar ali a minha trajetória, eu vou compreender quais as estratégias que fazem sentido para mim, quais as estratégias que não fazem sentido para mim. E todo esse planejamento, todo esse pensar, esse definir, esse refletir acontece no offline, para aí sim ser externalizado no online. Então isso tudo, esse processo de autoconhecimento acontece no offline, nesse momento em que a gente se coloca distante desse espaço, dessa rede social, dessa plataforma, desse smartphone, e se coloca a pensar de maneira consciente do nosso uso e de como que a gente quer fazer com que isso aconteça. E ao final do livro ele traz 3 lições, que essas eu quero citar para vocês, assim como ele trouxe. Eu fiz as anotações aqui, então eu vou ler para vocês. A primeira lição é: priorize a atividade consciente em vez de consumo passivo. Então, resumidamente, essa lição, resume o que eu acabei de falar para vocês da consciência, desse desenvolvimento da consciência. Eu vou utilizar esse espaço para alavancar a minha carreira, para potencializar a minha carreira de alguma forma, para conseguir alcançar pacientes, para conseguir alcançar clientes, e vou utilizar também para que eu possa aprender sobre XYZ assuntos. Então, dentro do meu planejamento de estudos, eu vou ali definir, tal dia eu vou assistir um vídeo ou um podcast que fale sobre Y ou X assuntos. Isso é tomada de consciência de não só se deixar levar pelo conteúdo. Então, apareceu um vídeo ali pra mim, eu vou clicar. Apareceu ali um vídeo, eu vou só seguir, eu vou só rodar. Isso é um consumo passivo. Eu não tô vendo nada de fato, eu não tô consumindo nada de fato. Eu tô só perdendo meu tempo, eu tô só ali passando, tendo pensamentos às vezes de comparação com o que tá rodando ali na minha tela. Eu não tô de fato tendo essa consciência do que eu quero com aquele espaço. E às vezes, mais uma vez, eu já falei num vídeo aqui, às vezes eu vou querer pegar o meu celular e ver vídeos engraçados. Eu gosto disso. Eu gosto de ver vídeos de gatinhos. E eu tenho que ter a consciência também de que eu vou precisar parar de ver isso. Não parar sempre, Calma. Vou ter que parar em algum momento, não vou ficar 2 horas ali rodando meu feed, rodando aquela rede social, vendo vídeos engraçados, porque eu tô perdendo meu tempo. Eu gosto de dedicar alguns minutos para que eu veja vídeos engraçados, porque
Eu gosto, eu sinto que me faz bem eu fazer isso. E isso precisa estar claro também individualmente. Bom, eu quero consumir algum tipo de conteúdo que é puro entretenimento, tudo bem. Mas a que ponto? Até onde eu vou com esse tipo de conteúdo de entretenimento? Esse tipo de conteúdo, esse tipo de consumo, ele não pode ocupar o espaço dos meus momentos offline de autocuidado, de lazer, de bem-estar. Isso sim é um consumo consciente. Segunda lição: use habilidades para gerar valor no mundo físico. E aí ele cita uma frase: deixe boas evidências de si mesmo. E isso acontece nas relações que a gente estabelece, basicamente. Então eu preciso deixar evidências da minha trajetória, evidências da minha pessoa nas minhas relações offline, nos espaços offline em que eu passo. Eu preciso lembrar que esse mundo offline existe e ele serve também para mim de maneira a potencializar até mesmo o meu online. Terceira lição: busque atividades que exijam interações sociais estruturadas no mundo real. E ele fala muito nessa terceira lição no sentido de fortalecer as nossas relações. A psicologia positiva fala muito sobre isso, de ser um fator protetivo para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade a longo prazo, as relações positivas, as relações que a gente vai hoje estar cultivando. Então eu preciso lembrar de cultivar as minhas relações offline. Muitas das relações podem se estender online. Então, por exemplo, eu posso ter uma parceria de negócios online de uma pessoa que eu conheci offline, mas a relação offline não pode ser deixada de lado. Eu preciso, quando eu estiver com aquela pessoa, eu preciso me conectar com ela de maneira a, de fato, contribuir e poder me sentir impactada pelaquela relação também. Eu achei esse livro um pouco longo, achei que é muito maçante em um certo momento, mas eu acho que ele tem reflexões importantes para nossa carreira no digital e para o nosso consumo no digital. Então eu recomendo que vocês leiam ou talvez que busquem algum resumo, porque aqui esse realmente não é o intuito do vídeo. Eu queria trazer essa minha perspectiva para vocês, mas acima de tudo, que vocês busquem essa tomada de consciência diária. Então, por que eu estou consumindo esse conteúdo? Por que eu quero estar nas redes sociais? Eu vou me posicionar ali profissionalmente? Ok. Qual o meu objetivo com isso? Para que também essa produção de conteúdo não seja inconsciente, não seja passiva. Eu vou estar ali só colocando meu tempo nessa produção de conteúdo sem ter um objetivo final com aquilo. Não, o meu objetivo final precisa estar claro para mim. Essa é a tomada de consciência que a gente precisa ter. Tomada de consciência de que a vida offline ela é valiosa para o nosso bem-estar e a gente precisa dela para também ter uma relação saudável com esse mundo digital. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!